Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão bíblica do livro de Tiago, capítulo 2. E eu já convido você a abrir ou ligar a sua Bíblia e ler todo o capítulo 2 e em seguida retornar a este áudio para que nós possamos nos aprofundar em alguns versículos deste precioso capítulo. Dando início à nossa reflexão, eu gostaria que você lesse junto comigo alguns versículos, a partir do versículo 1, que diz assim: Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Jesus, Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Nesse caso, versículo 4, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Versículo 8, se vocês obedecem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito, ame os outros, como você ama a você mesmo. Versículo 9, mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pesado, né? Mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela penetra até o profundo da nossa alma, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós precisamos entender com esta leitura que nós não podemos, aleluia, tratar as pessoas de maneira diferente. E não é, infelizmente, o que nós vemos por aí. Até mesmo dentro das igrejas, nós vemos tratamentos diferentes para quem tem algum cargo, uma posição numa cadeira diferente, mais alta, de frente para a igreja, aleluia. A primeira bancada, muitas vezes nas festividades reservadas para as autoridades. Eita, Jeová. E tantas outras coisas. Área VIP. Aleluia! Mas Deus está falando aqui na sua palavra que nós não devemos tratar as pessoas de modo diferente. Quantas vezes chega uma pessoa um pouco mais simples, mal vestida e é olhada com desprezo? Quantas vezes nas ruas nós vemos pessoas passando por algum tipo de discriminação, por algum trejeito, por alguma forma de se vestir, de se portar? Às vezes as pessoas são julgadas pelo exterior. Às vezes não são saudadas com a paz do Senhor, que é para todos, por conta de estar com uma roupa que não é adequada para o padrão daquela igreja. Mas o Senhor está dizendo que nós não podemos tratar as pessoas diferente por conta da aparência. Porque se nós estamos fazendo isso, nós temos maus motivos. Estamos nos baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Então nós devemos obedecer à lei do reino. E o que a lei do reino nos diz? Ame os outros como você ama a você mesmo. Mas, se você julga as pessoas pela aparência, você está pecando. E a lei, aleluia, os condena como culpados. Olha só, cuidado para não ser culpado na lei de Deus. Um dia você foi amado também. Lembre de onde Deus te tirou. Deus te deu um banho, Deus te colocou novas vestes, colocou um novo cântico em sua boca. E por que você vai agir com injustiça para com o seu irmão, se você recebeu algo que era imerecido para você, mediante a graça de Cristo? Aleluia! Quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Cuidado você legalista. Cuidado você fariseu, que segue a lei, que quer que cumpra a lei do jeito que tem que estar ali. Cuidado! Porque o Senhor diz aqui que se você infringir uma só cláusula da lei, você quebrou tudo. Oh, aleluia! Nós não conseguimos cumprir a lei em sua totalidade. Ainda que cumpramos 80%, mais 10%, 20%, 30%, 5%, 1% para você que cumpre tão rigorosamente a lei de Deus. Não estou dizendo aqui para você viver o liberalismo, viver uma vida desenfreada. O que eu estou dizendo é que nós somos falhos. Mas Jesus veio e pagou a dívida que era nossa. Ele pagou a dívida que era nossa. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que nós obedecemos à lei e procuramos praticá-la, mas não para alcançar a salvação, porque a salvação foi Jesus que nos garantiu e nós devemos entender que nós não cumpriremos a lei em sua totalidade, porque a lei não salva ninguém. A graça é que nos salva. Aleluia! Devemos obedecer à lei do reino. Devemos procurar tê-la como referencial. Pois o mesmo que disse não cometa adultério, também disse não mate. Então,
Se você não cometeu adultério, você também quebra a lei se você mata. Aleluia. Nós devemos falar e viver com pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá liberdade, não a lei que nos dá morte. Aleluia. Se você não tiver misericórdia das pessoas, Deus não terá misericórdia de você. Aleluia. Mas se você tiver misericórdia dos outros, não será condenado no dia do juízo final. Versículo 13. Vamos dar continuidade à nossa reflexão. Nós agora meditamos no versículo 11 ao 13. Vamos ao versículo 14, que diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Aleluia. Tem um versículo que diz na palavra que a fé sem obras é morta. A fé tem que ser acompanhada de ação. Versículo 15, por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. 16, se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. 17. O 18, mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Versículo 18. Versículo 21, como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. 22, veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Aleluia. Aleluia. Devemos ter fé e ação. Não adianta só espiritualizar. Nós precisamos entender a dor do nosso irmão. Nós precisamos levar alimento para quem precisa, levar vestes para quem não tem, levar dignidade para quem perdeu a dignidade. Nós devemos amar, levar Jesus, pregar o evangelho de Cristo, mas também o evangelho engloba os cuidados com o dia a dia daquela pessoa. Não adianta de nada, Deus te abençoe, vá em paz, e a pessoa sai dali vazio, com a barriga vazia, sem ter aonde botar a sua cabeça. Não, isso não é evangelho. Isso aí é encheção de saco para mostrar uma falsa santidade. Quantos estão aí querendo dar uma de que está fazendo algo no Instagram e Deus diz, cuidado. Cuidado você que gosta de mostrar a mão, que é para ser escondida, por trás de uma falsa ação social que mais está preocupada em se autopromover, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Não estou dizendo que a gente não deve mostrar as obras que estão sendo feitas, mas tem pessoas que colocam isso como prioridade. E nós devemos ter sabedoria para entender a hora de divulgar aquilo, como divulgar aquilo ou não, a menos que seja algum projeto para inspirar outras pessoas, para que elas também sejam engajadas a estar com você. Agora tem gente que tudo, vai entregar uma cesta básica, filma, vai dar um alimento na rua, filma, vai fazer qualquer coisa para os pobres, filma e aparece demais. Cuidado, irmãos, cuidado. Vamos entender que quem tem que aparecer é Jesus, quem tem que ser exaltado é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 24, assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. 25, foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Versículo 26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Que era o que eu acabei de falar, a fé sem obras é morta. Então nós precisamos entender que a fé é acompanhada de ações. A fé é morta se não tiver ações. Aleluia. E a prostituta Raabe, ele cita aqui, uma mulher improvável, uma mulher que aos olhos humanos era indigna, uma mulher que na aparência, aleluia, e nas ações no passado era julgada. Ela foi aceita, aleluia, por Deus pelo que ela fez, quando ela hospedou os espiões israelitas e ajudou eles a sair da cidade. Então nós precisamos entender que a fé sem obras é morta e fazer como o nosso pai Abraão. O nosso pai Abraão, ele nos deu prova viva de fé. Ele ofertou o que de mais precioso ele tinha para o Senhor em sacrifício. E antes que ele imolasse o seu filho ali, o Senhor disse, não faças tal coisa, porque Deus queria provar a sua fé. E eu não sei se a sua fé está sendo provada em alguma área. Se Deus está querendo que você demonstre que você tem fé no seu Criador. Então, às vezes, Deus vai movimentar as coisas de lugar. Às vezes, Deus vai pedir algo precioso. Não sei se é seu casamento, se é seu filho, se é o ministério, se é o seu trabalho. Eu não sei. Mas peça a Deus, Deus, o que é que tu queres que eu te entregue como oferta da minha fé? Aleluia. Sabendo que Ele é um Deus que cuida e que provê, como Ele proveu. E naquele momento, o seu filho foi poupado da morte. Deus queria apenas saber se o coração de Abraão, se a fé de Abraão era acompanhada de obras, se ele estava disposto a amar ao Senhor incondicionalmente, colocando Ele como primeiro lugar no nosso coração. Pai,
Ajuda essa pessoa que está comigo agora, Senhor, por meio desta oração eu te apresento. Que ela possa colocar a Ti como primeiro lugar na sua vida, que a sua fé seja aperfeiçoada em Ti e que ela demonstre que a fé sem obras é morta, que ela possa ser uma pessoa de ação, que ela possa ser uma pessoa que ama seu irmão, que não tem tratamento diferenciado com ninguém, que ela ama como a ela mesma. Ó Senhor, vai, Senhor, quebrando sofismas, vai abrindo o coração desta pessoa para entender as verdades do Evangelho de Cristo. Eu te louvo, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nos cobre, ó Pai, e abençoa, Senhor, esta obra que Tu tem me levantado. Me ajuda, Senhor, a ser atuante, a ser destemida e falar aquilo que Tu manda para a Tua igreja. Me protege, me blinda, protege a pessoa que está aqui comigo ouvindo esta mensagem, para a glória do Teu nome, que haja testemunho aqui de comentário de pessoas que foram alcançadas, que entenderam, que vivem essa fé acompanhada de obras na sua vida e deseja testemunhar nos comentários para que outras pessoas sejam encorajadas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, um excelente dia para você, que a presença do Senhor te acompanhe todos os dias da sua vida. E lembre, a fé sem obras é morta.